para fora do país, fazer intercâmbio, sempre fez parte do universo dos jovens no mundo inteiro. Com o nosso entrevistado de hoje, não foi diferente. Ele saiu de Montes Claros para estudar inglês nos Estados Unidos com apenas 17 anos. Foi ficando, estudando, trabalhando, até que um dia, para a alegria de todos nós, ele resolveu voltar e compartilhar conosco o que ele aprendeu lá fora. Nossa conversa fiada de hoje é com Eudes Lúcio de Carvalho. Eudes, é um prazer te receber aqui e eu quero dizer que você é muito bem-vindo nessa sua volta a Montes Claros. Viu? Muito obrigado, Feliz. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar de volta a Montes Claros, né? É muito bom a gente estar de volta na terra da gente, na terra natal. Isso. Bom, Lúcio, para que as pessoas saibam com quem eu estou falando, eu vou te fazer algumas perguntas pessoais. E a primeira delas, eu queria que você falasse para a gente. De quem que você é filho? Eu sou filho de Sebastião Mateus de Carvalho e Hilda Maria de Carvalho. Tá. Você morou em Montes Claros, uma temporada boa, né? Até os seus 17 anos. Você frequentou colégios em Montes Claros. Eu queria que você pontuasse para a gente como foi sua infância e sua adolescência aqui em Montes Claros. Onde você estudou, as pessoas que você conheceu nessa época. Claro. A minha infância em Montes Claros foi muito boa, porque naquela época não existia internet, não existia computador, então a gente brincava mesmo na rua, era uma coisa bem legal. Era tudo real, né? Era tudo real. E também, eu acho que até assim, na parte minha, depois, mais tarde na minha vida de criatividade, surgiu da minha infância, porque eu gostava de pintar, gostava de desenhar. E eu estudei no Colégio Marista, né, e acabei o segundo grau no Colégio Marista, estudei no Colégio Marista São José. E depois disso foi quando eu resolvi que eu não queria fazer vestibular, né, eu já estava estudando inglês no Centro Cultural Brasil e Estados Unidos. E eu decidi que eu queria ir para os Estados Unidos. Inclusive, na época, teve um problema na minha família, eles não queriam que eu fosse, mas assim mesmo eu fui, né? E daí começou a minha história lá fora nos Estados Unidos. Tá. Então, qual a importância que você acha de alguém ter um contato com uma escola de inglês ou com a língua inglesa para uma decisão desse tipo? Para você foi importante estudar no Brasil e Estados Unidos e conhecer um pouco melhor a língua inglesa? Você chegou a ser professor lá? Cheguei a ser professor lá. Né? Estudei Isso com te Dina de Paula, estimulou bastante. Na época teve a visita de um cônsul aqui, né? Tinha um consulado em Belo Horizonte, e o cônsul, eu fiquei muito amigo dele, e depois até fui a Belo Horizonte, tanto é que na época para mim ir para os Estados Unidos não teve nenhuma dificuldade, ele mesmo facilitou para mim o visto, tudo. Então aquilo tudo é convivência com americanos, de intercâmbio, faz você querer conhecer outro país. Eu acho que isso também mudou muito hoje em dia, mas não deixa de ser importante você aprender outras línguas, né? Além de inglês, eu falo espanhol, falo um pouquinho de alemão, eu passei um tempo também na Alemanha. Então, eu acho que aprender outras línguas é muito importante, né? E hoje em dia, mesmo assim, em várias profissões, como médico, na minha profissão como fotógrafo, várias terminologias são em inglês. Então, é importante aprender inglês. Tá. Eu queria agora que você falasse com a gente, assim, como é que deu sua formação nos Estados Unidos. Você chegou lá querendo falar inglês, estudar inglês. O que mais aconteceu que você ficou lá tanto tempo? Na verdade, eu fui para os Estados Unidos porque eu queria estudar inglês. Eu já tinha estudado inglês no Brasil, mas eu queria aperfeiçoar, queria estudar. E por influência de amigos, eu queria ir lá porque eu queria conhecer, né? E aí eu fui ficando lá e decidi que eu gostei de lá, eu queria ficar lá, eu queria experimentar mais um pouco do país, estava descobrindo coisas novas, né? Um jovem indo para lá, sozinho na cidade, você imagina, você vai descobrir muita coisa. Então, tudo era novidade. E aí eu fui ficando, fui gostando e decidi estudar. Eu sempre gostei de arte, então na época eu comecei a estudar cerâmica, né? Comecei a fazer cerâmica, pintura, esse tipo de coisa, e fui ficando, e o tempo foi passando, até que eu decidi, né, entrar numa universidade lá. E teve um tempo, entre esse tempo de Brasil e Estados Unidos, eu voltei para o Brasil, não queria mais ficar aqui, queria ir para lá. E eu voltei e fui ficando. Aí o tempo vai passando, aí eu fui estudando. Quando eu vi, eu já tinha formado, né, e já comecei a trabalhar. Sua formação foi o quê? Eu formei em Artes e Ciências, né? O primeiro período que eu fiz lá chama Artes e Ciências com especialização em moda, em Fashion Design, né? E aí depois eu comecei a trabalhar, né, nesse ramo. E dentro da companhia que eu trabalhava, eu sempre acompanhava os ensaios fotográficos. Então eu decidi implantar um estúdio dentro da companhia. E através disso a própria companhia pagou para a minha educação, né, terminar a minha educação como fotógrafo. Então eu fiz um bacharelado em Artes e Ciências com especialização em moda e fotografia.
Basicamente, onde você viveu nos Estados Unidos? Desde o início? Praticamente eu vivi toda a minha vida nos Estados Unidos, em Miami. Eu vivi 2 anos em Washington, D.C., que é a capital, mas eu vivi toda a minha vida lá praticamente em Miami. Tá. Agora fala pra gente, Eudes, quais são as maiores dificuldades que um estrangeiro tem em morar num país fora, especialmente nos Estados Unidos? Eu acho que o estrangeiro tem dificuldade quando ele chega lá, a busca de trabalho, busca de uma profissão, quando ele não fala o idioma, é muito difícil, né? E também a questão de legalização. Então, tipo assim, eu não aconselho as pessoas a irem para os Estados Unidos procurar trabalho lá, porque hoje em dia no Brasil já tem oferta de trabalho. Não foi o meu caso de ir para os Estados Unidos para procurar trabalho. O meu caso de ir para lá foi porque eu era jovem, eu queria experimentar coisas diferentes e acabou dando certo. Mas eu acho que se a pessoa deixar um país para procurar trabalho nos Estados Unidos, é muito difícil. Tem muitas dificuldades dessa maneira. Outra coisa que eu queria que você falasse para a gente, há preconceito contra latinos e especialmente no seu caso, você recebeu alguma discriminação, alguma coisa? Como é que é isso? Olha, eu acho que há um preconceito porque, de uma maneira geral, os Estados Unidos tem muitos imigrantes. Então, assim, dependendo do estado que você está, que não é o caso de Miami, há um certo preconceito porque os americanos veem que está chegando aquele tanto de imigrante, tomando trabalho deles, entendeu? Então, há sim um pouquinho de preconceito. Agora, como eu te falei, Miami é uma cidade muito latina, então você nota menos. Tá. Agora, sim, você acha que a falta da família numa escolha dessa de ir para um outro país é uma coisa que pesa muito? Muito difícil. Muito difícil, e essa foi a razão que eu voltei para o Brasil. Por causa da família, porque sempre acaba, né, você voltando para as suas raízes. Tem aquele ditado, e eu acho que é verdade aquele ditado, porque é o que aconteceu comigo. Muito difícil. Se você tivesse que resumir essa sua experiência nos Estados Unidos numa palavra, qual seria essa palavra? Incrível. Incrível. Foi muito incrível. Se você tivesse que começar tudo de novo, você faria tudo do mesmo jeito? Talvez não tudo do mesmo jeito, talvez teria algumas mudanças, mas eu não arrependo de nada que eu fiz, eu acho que eu fiz o caminho certo, eu estudei o que eu queria estudar. Como eu te falei, eu sempre fui muito criativo, sempre gostei de trabalhar com coisas relacionadas à arte, então eu não arrependo do que eu fiz e eu faria tudo novamente. Teria algumas mudanças, né? Hoje em dia, claro, eu sei muito mais como deveria ser feito, mas eu faria novamente. Ok, não saia daí, nosso papo está apenas começando.